Infelizmente, alguns livros gerais e mais tradicionais de arte não tratam antropologia que envolve toda essa arte de forma muito atualizada ou correta, se a gente pensar que esse papel é da antropologia. Tratando o homem e suas épocas distintamente, quando talvez a antropologia mais moderna já tenha, apesar de diferenciar talvez o homem de Neandertal ou o homem moderno, talvez essa distinção seja apenas cultural e regional. Em essência, são a mesma espécie, né? Com isso, a gente pode analisar que a partir do momento, pensando que todo esse desenvolvimento ocorre não como hoje, mas muito lentamente, né? Que se o homem há 100 mil anos, ou até mais, já era o mesmo homem, com as mesmas capacidades, claro que até a construção cultural se dar, esse processo é até puxar a linha, né? A coisa funciona um pouco diferente. Mas vamos dar um salto então para esses homens criadores que iniciam a cultura em si, esses homens que já conseguem perceber além do objetivo, né? Que conseguem ver o espelho, ou quando esse Neandertal mesmo faz as suas descobertas, as suas sepulturas há 35 mil anos e coloca-se adornos sobre a sepultura dos mortos, então eles já têm uma percepção de vida após de algo depois daquela morte, e que isso é uma proto-religião, já é uma característica religiosa. E ele já faz distinção de materiais analisando sua beleza. Quando chegamos entendemos que esse processo vai se construindo, e aqueles caçadores, coletores, um pouco depois, que a gente já pode, os livros de arte registravam isso, e até os livros de antropologia mais antigos registravam isso de 15 mil anos atrás. Hoje talvez a gente já possa falar de 30 mil anos atrás. E aí, levando em conta que muita coisa se perdeu, que muita coisa não se tem registro, ou que se ainda possa descobrir, não sei. Vamos analisar a partir deste homem, deste coletor, caçador, quando ele começa a entrar nesse outro mundo, né? Esse mundo de cultura mais forte e muito próximo já do nosso, apesar das pequenas variações levarem muito mais tempo do que hoje em dia, né? E não só hoje em dia, mas há algum tempo atrás, que se a gente for analisar a velocidade aí a partir do momento que ele se sedentarizou, o salto que isso dá, né? Mas já depois vamos chegar nesse ponto. Antes, vamos analisar que esse caçador que vive em comunidades muito pequenas, cerca de 20 pessoas fazem parte dessas comunidades, eles são seminômades, eles vivem 6 meses numa região, depois mudam quando os animais também mudam de acordo com o clima. Entender que nesse período a Europa, a região da França, ainda ali onde foram encontradas, toda essa região ainda era muito fria,
equivale à temperatura francesa dessa época, equivale com a temperatura sueca de hoje em dia, e que eles tinham esses pequenos grupos e eles eram, o universo deles era rodeado basicamente de animais, esse cosmo deles, né, da vida deles era basicamente composto pelos animais e o que esses animais representavam para eles. Com isso, eles já tinham essa noção, talvez não, né? Com certeza, porque se a gente analisar que eles já faziam, já enterravam seus mortos e eles viviam nas entradas das cavernas, não necessariamente, já que as pinturas foram encontradas muito distantes, muito fundo nas cavernas, eles viviam ainda, eles não viviam lá, eles viviam ali na boca da caverna, né? Mas por que esses homens fizeram aquelas pinturas lá no fundo das cavernas? Parece que é consenso já da antropologia que tem a ligação direta essa arte com a religião. Ou seja, arte e religião neste momento são a mesma coisa. Se são a mesma coisa, eles têm, essa arte não é feita arte, pela beleza das formas, mas elas têm essa representação. O signo que está exposto nas paredes das cavernas tem representação direta com o sujeito. Ou seja, quando aquelas mãos são pintadas em positivo e negativo, talvez elas representem o próprio ato. Elas não estão ali para o depois, para o posterior, para ficarem, para as pessoas virem admirar, mas representam, elas são o próprio ato. Um ato talvez de um ato espiritual, um ato de transpor as paredes, um ato de conexão com outro mundo. Mas a gente tem que entender que todo esse processo talvez se construa também graças às drogas alucinógenas, aos transes, porque talvez então tenha uma conexão direta que esse caçador, ele também é um xamã, e é ele que tem o direito de ir lá no profundo dessa escuridão e realizar esses atos, que são os atos são os rituais pré-caça ou pós-caça, que aí, claro que nunca teremos certeza, mas são as hipóteses que são colocadas, que possam ser preparações ou cultos após. Também se realizam cultos de iniciação, de preparação, e existem estudos ou hipóteses dizendo que se tratam de, além disso, ali também se formavam escolas. Por isso que um período de 25 mil anos, onde você tem um registro praticamente da mesma, muito parecido de toda essa arte, de todo esse processo, que por mais que esses grupos de 20 pessoas se reunissem de vez em quando em festas que as comunidades se aproximavam e trocavam presentes e experiências e conhecimento, por mais que isso ocorresse, talvez não fosse suficiente para fazer com que essa mesma característica das pinturas percorresse centenas, milhares de quilômetros e milhares de anos. Mas o que eu quero chegar não é... Essa é uma parte destinada à antropologia,
aos historiadores, aos arqueólogos, mas eu acho importante a gente ter essa noção para chegar aonde eu quero chegar. Fica um pouco claro, talvez a gente precise falar que esses milhares de anos, mas a gente entender a cabeça, a nossa cabeça nessa época, é que a representação do signo está diretamente ligada ao sujeito. Nesse sentido, não ao sujeito que interpreta somente, mas ao sujeito que é interpretado nessa imagem. Que não necessariamente é um sujeito, hoje em dia, na nossa interpretação, mas talvez naquela cosmologia seja um sujeito, já que os homens são pouco retratados, os seres humanos são muito pouco retratados e são retratados de forma... não de forma com tanta perfeição como são retratados os bisões e aqueles animais enormes. Eles também não se preocuparam muito em retratar os animais pequenos, os coelhos, as cabras, não sei, a cabra até que, mas os outros animais menores, os animais grandes e mais assustadores têm mais frequência, e eles fazem parte desse universo. Porque o homem, esse homem dessa época, ele se vê também como um animal diferente dos outros, mas ele se coloca como igual também. Ele não se vê como uma espécie separada. Se ele se vê também como, apesar de diferente, pertencente àquele mundo, do bisão, por exemplo, do cavalo, ele vê que esse animal é um sujeito e que ao representar esse sujeito exatamente com perfeição, ali se forma, ali está realmente aquele sujeito. Ou seja, o signo e o espírito não se separam. A representação e o espírito são o mesmo e em momento algum talvez ele se separe. Apesar dessa formulação ter se dado no transe, talvez, isso não anula qualquer presença ainda racional desse homem naquele momento. Esse homem então não representa, não tenta colocar a imagem dele, porque seria talvez algo, assustador para ele. Representar, imagine um espelho para ele nessa época. Então, como ele lidaria com isso, esse signo, essa representação e o espírito dele sobre a representação, tudo isso é muito complexo, é muito... Claro que a gente fala sobre hipóteses, tudo isso, a nossa análise quanto ao homem de lá. Mas quanto a essa representação do signo, a gente já pode ter uma certeza, já que o contexto dele permite isso. Quando o homem se sedentariza, há 10 mil anos antes de Cristo, ele perde isso, porque o mundo dele muda. E o mundo dele mudando, e a aproximação, a comunidade dele mudando também, ele domesticando o animal, ele se colocando assim, ele pode se colocar acima dos outros animais, diferente dos outros animais, pois ele tem esse poder agora, ele não é mais um partícipe da comunidade com o outro animal. Portanto, agora ele é um sujeito e o animal é um objeto. Como ele vai representar a vaca domesticada como sendo algo a ser sacralizado, se ela está presa num estábulo, o porco e tudo mais? Com isso, o próprio homem passa a ser a representação da sacralização.
Nisso, o espírito salta um pouco mais além, um pouco mais à frente. Não mais sai da imagem o espírito, mas o espírito vai para a imagem. Ou seja, quando o bisão é terminado de forma perfeita, dali essa imagem se materializa o espírito. Depois, quando esse homem representa, por exemplo, o sobrenatural, o poder da colheita, talvez, do sol, das coisas naturais, numa forma humana, como deuses egípcios, por mais que, né, tenhamos os deuses humanos misturados com animais, mas aquele espírito agora que existe antes, a partir do espírito surge a representação na imagem ali do Osíris, ou sei lá, qualquer outra, estou exemplificando, que a época é praticamente a mesma, né? Claro que é atribuído poder, daí que o espírito não morre ali na imagem. Ele continua vivo e continua tendo essa ligação direta com os efeitos, né, que acontecia lá na caverna, com aquelas manifestações alucinógenas, com o ato de fazer uma faca entrando no animal, que ali é o animal real. Aqui a imagem vem corroborar com os fenômenos. A gente não citou, talvez seja importante depois, se a gente analisar mais a fundo, também tem as questões das danças, das músicas, tudo isso, né? Mas até esse momento é importante a gente chegar até aqui nessa transição, porque daí as coisas começam a andar mais depressa, porque a cultura vai se criando. Claro que a partir desse momento também, que é importante a gente analisar, dessa transformação transposição do espírito para a imagem, que aqui nós já estamos com uma certa linguagem fixada, com a escrita, com os hieróglifos. E isso é fundamental a gente analisar em um momento também, porque ela tem papel determinante em tudo isso, fazendo toda essa ligação da fala, da representação, da coisa, do objeto, ligada à fala, ligada ao desenho, à imagem, depois transposta ao signo mais fundamental e assim por diante. Eu encerro então esse primeiro momento de análise.